Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, graças a Deus, por mais esta rica e feliz oportunidade, mais esta ocasião que nós temos de estar aqui no mundo físico, interagindo por os mais variados locais, não é? Nas mais variados locais físicos e também, de certa forma, interagindo com o plano etérico, sempre. De qualquer modo, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, é mais um dia de bênção para nós, é mais um dia de oportunidades, é mais um dia de reajustes, é mais um dia de convívio por os mais variados meios de comunicação que existem hoje espalhados por o planeta, não é? Com certeza que sim. Então, dessa forma, como sempre, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, não é? Que nos concedeu mais esta rica e feliz oportunidade. Agradecer a Jesus Divino e amado Mestre que veio a este mundo físico para dar a sua vida por todos nós, por o nosso melhoramento espiritual, o melhoramento espiritual de todos nós, quer seja da antiguidade, quer seja de agora, quer seja para o futuro. Nós hoje, fisicamente e espiritualmente, estamos usufruindo, estamos tendo, cada um de nós, a condição de absorver no seu espírito, na sua condição, na sua sintonia, a emanação, a projeção do grandioso Mestre Jesus, a sua passagem por este mundo físico, que deu a sua vida por todos nós, por todos aqueles irmãos que já partiram, por todos aqueles irmãos que partiram hoje e por todos aqueles irmãos que irão partir amanhã. Nós, que ainda estamos aqui fisicamente. No mundo espiritual iremos ser bafejados, iremos ter o encontro muito desejado e muito esperado com Jesus Divino e amado Mestre. Vamos ter a oportunidade de olhar às nossas tarefas, vamos ter a oportunidade de analisar as nossas tarefas físicas, o que melhoramos espiritualmente, o que evoluímos espiritualmente, porque nós, aqui no mundo físico, meus irmãos, minhas irmãs, aqui não entra a condição do médium, entra a condição do ser físico. Os grandes faraós, não é? Os grandes reis, senhores, imperadores, eles não foram eternos, não foram. E eles eram reis, eram imperadores, eram senadores, eram, de alguma forma, tinham às suas ordens centenas e centenas de pessoas para lhe fazer tudo neste mundo físico, tudo. Mesmo assim, cada um nos mais variados meios onde estava habitando, teve o seu tempo limitado aqui no mundo físico. Não foi eterno. É rei, é senhor, é general, é o que for. Nós somos todo ser físico. Todo ser físico é muito limitado. Nós somos limitados na matéria,
nós somos limitados no tempo, nós somos limitados no espaço. A dada altura, o nosso espírito se libertou da matéria, porque já cumpriu a sua jornada, a sua caminhada. Desde ontem até hoje, que eu fiz o último vídeo, muitos seres por este planeta fora já rumaram ao mundo espiritual, já rumaram à verdadeira jornada, caminhada, já tomaram a sua malinha de viagem e já se deslocaram para a grande viagem, porque lá é que é a verdadeira caminhada. Já entraram no tal cruzeiro, o tal cruzeiro que já é etérico, já é espiritual. Por exemplo, vocês já pararam um pouco para pensar, por exemplo, já que estamos falando em termos espirituais, já pararam para pensar, por exemplo, como é que está o vosso perispírito? Porque nós temos o nosso perispírito, que é o que liga o espírito à matéria. Pois é. Nós temos o nosso perispírito, ele é muito sensível. E, inclusive, tirando aqui algumas conclusões aqui da Gênese, não é? A Gênese. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito por meio do qual este percebe as condições espirituais que escapa aos sentidos corpóreos. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas generalizam-se. Desta forma, o espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser. Tudo o que se encontra na esfera da irradiação do seu fluido perispírito. No homem, tais fenómenos constituem a manifestação da vida espiritual e é a alma atuar fora do organismo, na dupla vista ou percepção pelo sentido psíquico. Ele não vê com os olhos do corpo, embora muitas vezes por hábito dirija o olhar para o ponto que lhe chama a atenção. Vê com os olhos da alma. E a prova está em que se vê perfeitamente bem com os olhos fechados e vê o que está muito além do alcance do raio visual. Lê o pensamento figurado no raio fluídico. Embora durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, não se lhe acha tão escravizado que não possa alongar a cadeia que o prende e a transportar-se a um ponto distante, quer sobre a terra, quer do espaço. Repugna ao espírito estar ligado ao corpo porque a sua vida normal é de liberdade e a vida corporal é a do servo preso à glebe. Ele, por conseguinte, sente-se feliz em deixar o corpo, como um pássaro
em encontrar-se fora da gaiola, pelo que se aproveita todas as ocasiões que se lhe oferecem para dela escapar, de todos os instantes em que a sua presença não é necessária à vida de relação. Tem-se então o fenómeno a que se dá o nome emancipação da alma, fenómeno que se produz durante o sono. De todas as vezes que o corpo repousa, que os sentidos ficam inativos, o espírito desprende-se. Nesses momentos ele vive da vida espiritual, enquanto o corpo vive apenas a vida vegetativa. Acha-se em parte no estado em que se achará após a morte. Percorre o espaço, confabula com os amigos e outros espíritos, livres ou encarnados também. O laço fluídico que o prende ao corpo, só por ocasião da morte, se rompe definitivamente. A separação completa somente se dá por efeito da extinção absoluta da atividade vital. Enquanto o corpo vive, o espírito, a qualquer distância que esteja, é instantaneamente chamado à sua prisão, desde que a sua presença aí se torne necessário. Ele, então, retoma o curso da vida exterior de relação, por vezes ao despertar. Conserva das suas peregrinações uma lembrança, uma imagem mais ou menos precisa que constitui o sonho. Quando nada traz delas intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos e justificam os provérbios: a noite é boa conselheira. Assim, igualmente se explicam certos fenómenos característicos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia e do êxtase, o que mais não são do que manifestações da vida espiritual. Pois a vida espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo. Segue-se que a percepção das coisas não se verifica mediante a luz ordinária do facto. A luz material é feita para o mundo material. O mundo espiritual, uma luz especial existe cuja natureza desconhecemos, pois que é, sem dúvida, uma das propriedades do fluido etérico, adequado às percepções visuais da alma. Há, portanto, luz material e luz espiritual. A primeira emana de focos circunscritos ao corpo luminoso. A segunda tem o seu foco em toda a parte. Tal é a razão porque não há obstáculos para a visão espiritual, que não é embaraçada nem pela distância, nem pela opacidade da matéria. Desta forma, não existindo para ela a obscuridade. O mundo espiritual é, pois, iluminado pela luz espiritual, que tem os seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. Assim envolta no seu perispírito, a alma tem consigo o seu princípio luminoso, penetrando a matéria por virtudes da sua essência etérea. Não há para a visão corpos opacos. Entretanto, a vista espiritual não é idêntica, quer em extensão, quer em penetração para todos os espíritos. Somente os espíritos puros a possuem em todo o seu poder.
nos inferiores, ela acha-se enfraquecida pela relativa grosseria do perispírito que lhe interpõe um qual nevoeiro. Manifesta-se de diferentes graus nos espíritos encarnados pelo fenómeno da segunda vista, tanto no sonambulismo natural ou magnético. Bom, acima de tudo, nós físicos, não é? A nossa matéria, o corpo físico, como centenas de vezes nós já falámos, conversámos, não é? O nosso espírito, ele está cumprindo a sua jornada, ele está cumprindo a sua caminhada. Todos vós, aqui, quer sejam médiuns, quer não sejam médiuns, porque isto é uma condição humana. Esta condição é humana. Todo ser físico tem o seu espírito acrisolado, preso, algemado ao seu corpo físico, que quando nós vamos dormir, é quando ele tem a liberdade de se soltar. Quando nós acabamos a nossa caminhada, jornada, aqui não importa se foi rei, se foi general, se foi imperador, acabou o seu tempo, não é imortal. O nosso espírito, ele é imortal. Isso poderei dizer. Agora a carne física não é. Não. Tanto que antigamente a longevidade do corpo, ou seja, a permanência neste mundo físico, era muito maior do que é hoje. Muito, muito, muito maior. Ao longo de milénios, tem vindo a descair as diferentes idades para o desencarne. Antigamente, uma mulher poderia dar casos bíblicos relatados na Bíblia. Uma mulher poderia dar ao nascimento de um filho aos 120 anos. Ora, se essa mulher gerava um filho aos 120 anos, é porque os seus órgãos internos vitais estariam em perfeitas condições de gerar no seu ventre uma criança. Hoje não existe ninguém com 120 anos. Não existe. Que eu saiba, não é? Segundo me parece, a pessoa mais antiga no mundo será uma senhora da China que terá nesta altura 115, 16 anos. Pois é. E já está muito acabadinha. Mas todos nós temos a nossa duração. Agora, nós, cada um trouxe a sua missão, cada um traz as suas afinidades quando vem a este mundo. Quando nós passamos para a parte etérica, nós, além de virmos, quando nós nascemos no mundo físico, já ingressamos numa família, já nos juntamos a uma família que nós, de certa maneira, nós viremos trazer a alegria, não é? A alegria a essa família, não é? Com certeza que sim. E quando nós partimos, deixamos a tristeza, porque nós, seres físicos, dizemos que perdemos, mas nós não perdemos, porque primeiro nada é nosso,
tudo é de Deus. Deus nos emprestou este corpo, esta matéria, para nós percorrermos este mundo físico. No meio das vossas obrigações, no meio dos vossos desígnios, no meio de reajustes, de problemas, de dificuldades, de cobranças, de dívidas kármicas, cada um carregando a sua herança transcendental. Aqui, eu estou a falar na matéria de que é igual para todos. Igual não é na sua essência, não é os mesmos problemas, o mesmo peso kármico, a mesma dívida kármica, a mesma malinha de viagem. Há pessoas que vão de viagem, seres físicos, apanham um avião, um barco, um carro, um autocarro, seja lá o que for. Duas pessoas, cada um leva na sua mala de viagem os seus objetos pessoais para uma viagem de 10 dias. Duas pessoas, uma viagem de 10 dias, ir e vir, cada um deles leva aquilo que achar necessário. Não é obrigatório levar os mesmos materiais. Não, porque um pode gostar de uma coisa, outro pode gostar de outra. Esta caminhada é diferente. Esta caminhada que nós fazemos, este percurso que nós fazemos aqui na vida, primeiro, quando se refere à nossa visão espiritual, foi o que eu comentei há 4 ou 5 dias, não é? Sobre a nossa glândula pineal, não é? A glândula pineal que gera uma secreção denominada de DMT, que juntamente com o nosso chakra coronário nos dá, alinhando os 7 chakras, enfim, nos dá umas certas e determinadas condições, debaixo de algum rigor e energia e disciplina, algum tratamento, alguma disciplina para ativar essa visão espiritual. Realmente, quando nós fechamos os nossos olhos físicos, como eu falei aqui há 3, 4, 5 dias, não é? Que centenas de vezes nós temos os olhos fechados, mas nós vamos com as mãos a palpar os olhos, que nós chegamos a uma condição, a uma conclusão, que não sabemos se temos os olhos fechados, se eles estão abertos. Claro que cada um de vós que tenha essa condição perceberá que vemos tudo isso noutra perspectiva, noutra dimensão, com outra perspectiva, outras cores, outra dimensão, das mais variadas formas. Vendo aqui o mesmo espaço, ele se altera, vendo os mesmos objetos físicos, eles se alteram na dimensão, na percepção, mas nós continuamos. Tem alturas que nós teremos que levar, mesmo ao escuro, as mãos aos olhos para ver se estamos na realidade de olhos fechados, de olhos abertos. Essa é uma capacitação da visão espiritual, do qual nós temos a percepção de como se encontra a aura de muita gente, a sintonia, a harmonia, de como, enfim, salve Deus. Esta é a parte da visão espiritual. Depois temos, também fala aqui no texto, de a separação, não é? Aqui algures, a separação do nosso espírito do corpo físico. Ora bem, a separação do corpo físico com o espírito sempre
é assistido. Aqui não importa o grau de sofrimento que o ser físico passa ou passou, porque esse grau de sofrimento poderá servir para a sua evolução espiritual. Mas nós tem aquelas falanges enormes de espíritos que sabem exatamente quando é que eu vou fazer a minha viagem, quando é que vocês vão fazer a vossa viagem. Isto relaciona-se para todo o ser físico. Aqui não há preto, branco, alto, baixo, rico, pobre, não há. Que seja médium, que seja espírita, que seja católico, que seja protestante, que seja... não importa. É o ser físico. Para o ser físico, o nosso espírito, ele é assistido. O nosso corpo físico e o espírito é assistido por esses espíritos que têm a condição do desligamento do cordão de prata, que é o desligamento do espírito com a matéria. Como no mundo físico existe as pessoas preparadas para o desligamento de um bebê, de um feto com a mãe, para cortar o cordão umbilical. Muita gente não saberia como haveria de fazer. E no fim é uma coisa muito simples, não é? Mas é simples para quem sabe. No mundo físico, no término da nossa jornada, no término da nossa caminhada, aquela pessoa que já está na cama sofrendo, que já percorreu uma certa caminhada, mesmo novo, aqui não importa se é novo, se é velho, porque todos nós sabemos que parte deste mundo físico, muita gente ainda numa idade muito razoável. Mas todos nós somos assistidos por esses grandiosos espíritos que 72 horas antes, mais ou menos, começarão a trabalhar, a emanar sobre esse espírito para se libertar das condições físicas, libertar das agonias, libertar das invejas, libertar das raivas, libertar dos ódios. Começam a emanar fluidos sobre aquele espírito para tranquilizar aquele espírito, para não estar muito sobressaltado para quando chegar a verdadeira altura, porque quem escolhe não é esses assistentes, eles simplesmente nos vêm assistir. O desligamento é feito no término do tempo que vós pediram. Não é nem mais 5 minutos, nem menos 5 minutos, nem mais um dia, nem menos um dia. É no término da nossa jornada. Construiu muito, construiu pouco, não fez nada, fez muito, ajudou muito. Aqui também, no mundo físico, nada importa. É uma pessoa boa, é uma pessoa má. Sempre falo. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá. Sempre falo nestes dois espíritos, dos quais eu muito gosto. Eles inclusivamente, como as obras deles foram boas, Deus poderia dizer assim: não, vocês estão aí bem, vocês estão a construir uma obra digna, vocês ficam
vocês ficam mais 1 ano ou 2. Não, aqui não há isso. Não, aqui não há isso. Inclusivamente, Chico Xavier já sabia, fazia muito tempo antes, que iria partir para o mundo etérico, para o mundo espiritual, num dia de festa no Brasil. Como aconteceu? Como aconteceu? Chegou ao término Chico Xavier. Eu tenho Chico Xavier como um grandioso espírito, mas ele precisou, à mesma, de ser assistido. Aqui não é dizer assim, é um espírito evoluído que evoluiu, não precisa de... Não, precisa à mesma de assistência. Precisa de ter a mesma assistência no mundo físico por esses seres etéricos para o desligamento do cordão de prata, que é o que liga o espírito à matéria, ao corpo físico, à roupagem, esta roupa que Deus nos emprestou, do qual um dia vamos dar contas. Mas esse desligamento, tal como os médicos da cura, tal como cada um tem a sua finalidade. Aqui não, os espíritos, meus irmãos, minhas irmãs, espírito evoluído não tem ódios, raivas, invejas. Espírito evoluído não tem aborrecimentos, zangas. Acima de tudo, é por isso que eles cá vêm. Vêm cá tanta vez nos dar a assistência necessária para o equilíbrio das nossas mentes, o equilíbrio das nossas jornadas físicas, o equilíbrio para nós podermos nos harmonizar em relação aos demais seres físicos. E nós caminhamos neste mundo físico, milhares e milhares e milhares de pessoas constituem a família, filhos, netos, deixam bens físicos, deixam, enfim, das mais variadas formas. Outros não deixam nada, outros deixam zanga, aborrecimento, tristeza, outros, cada um na sua essência e condição, mas aqui vamos falar de condições melhores, para não estarmos a buscar sintonias negativas, nem espíritos de nenhuma luz. Nós, os vossos familiares, os meus familiares, todos os nossos lares, já conheceram. É quase como aquela história que eu contei também há poucos dias, sobre aquela senhora, não é? Que lhe morreu aquele filho de 1 ano, não é? Que percorreu a cidade procurando quem lhe daria vida ao seu filho, até que houve um sábio que disse para ela ir a Buda, não é? Vai a Buda. Buda é o ser mais sábio que está atualmente aqui lá perto dessa povoação. Ela foi, depositou o filho cadáver aos pés de Buda e pediu encarecidamente que Buda ressuscitasse o filho. Buda, o que é que ele respondeu? Percorre essa vila de casa em casa e traz um grão de mostarda de uma casa onde ainda não tenha existido a morte. Ela correu a aldeia, a vila, e voltou de mãos vazias. Pegou no filho, foi depositá-lo num cemitério, foi enterrá-lo. Voltou para junto de Buda, porque na realidade todas as portas, todos os lares, todas as famílias já conheceram
essa condição. A morte, quando vem, não bate, porta sim, porta não, como eu sempre digo, nem escolhe por idades, por sexo, por nada. Nós, na nossa individualidade, é que escolhemos. E nós, ao sermos assistidos por esses seres etéricos do desligamento do cordão de prata, não é? Do cordão de prata, assim que esse cordão de prata é desligado, é quando finalmente o corpo físico perdeu a sua vitalidade. Deixou de ter um espírito agregado ao seu corpo físico. É quando acabou a falência multiorgânica. É quando se dá por cadáver, por morto. Mas o espírito ainda continua. O espírito ainda continua ali perto do corpo para absorver ainda a energia que está naquele corpo, porque aquele corpo ainda lhe vai dar energia por alguns dias e também vai ficar perto do corpo para ver quem os amigos, familiares, aqueles familiares, embora esta seja uma condição hoje no mundo planetário, inclusivamente no mundo, que não pode haver ajuntamentos, não pode haver, enfim, como se fazia antigamente, aqueles funerais enormes, não é? Conforme a posição social da pessoa, assim vinha aquele aglomerado de pessoas, conforme o conhecimento, conforme, enfim, as capacidades de cada um, enquanto físico, assim reuniam essa condição de pessoas, familiares, amigos. Hoje está difícil por conta da pandemia, mas mesmo assim o espírito continua a ver quem é que está no seu velório, no seu funeral. Ficará muito contente de ver umas pessoas, ficará muito triste de não ver outras, ficará muito insatisfeito esse espírito por ainda na altura da sua partida, por exemplo, herdeiros, filhos já estarem se calhar discutindo partilhas. Eu, sinceramente, já conheci alguns casos desses, de ainda, como se diz aqui no mundo físico, ainda o corpo não arrefeceu, já estão discutindo. É que não é partilharem, é discutir quem fica com a maior fatia, quem fica com a menor fatia. Mas isso é outra condição que nada tem a ver com a espiritualidade, mas sim com o intento e a condição de cada ser físico. Porque aqui nós estamos falando de nós quando um dia fizermos a nossa caminhada. E nós que durante a vida poderíamos ter prestado pouca atenção ao mundo etérico, poderíamos ter prestado pouca ou muita atenção ao mundo espiritual. Nós, se fomos uma pessoa que durante a nossa vida fizemos preces, que elevámos o nosso pensamento a Jesus, a Maria, a Deus, que agradecemos as oportunidades, agradecemos todas as oportunidades da nossa vida, que nós, se tivermos isso por lógica e básica, e ajudar o nosso irmão, a nossa irmã, o ser físico, chegou a dada altura, nós
já temos a nossa malinha feita. Aqui não vale a pena estar a criar grandes planos e grandes projetos para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano. Pois é, não vale a pena, porque ontem foi passado. Ontem foi o passado. Ontem não, esta manhã foi o passado. Já não se mexe. E foi no dia de hoje. Já pertence ao passado. Já pertence ao passado. Já não se altera. Já não se mexe. Este momento agora que Deus nos dá a todos é o presente. Presente que é o presente do nosso aniversário. É o nosso presente dado por Deus a vós, a mim, a todos nós, seres físicos. Aqui, quer esteja doente, quer não esteja doente, quer tenha dificuldades, quer não tenha, quer tenha angústias, tristezas, agonias, quer tenha algumas mazelas de sofrimento, mas é um presente, porque está vivo. Estamos vivos, usufruindo de um presente divino que só Deus dá. Deus nos deu este presente, momento de agora. Daqui a 1 hora, este momento já passou, já não se mexe. Mas este presente poderá fazer a diferença. Da condição que eu estiver, poderá fazer a diferença para daqui a 2, 3 horas ou para o dia da amanhã. Porque eu amanhã irei colher aquilo que estou plantando hoje. Hoje estou recolhendo o que semeei ontem. É por isso que nós temos que, de certa forma, estar harmonizados e equilibrados. E quando nós dizemos que perdemos, que realmente o ser físico se agarrou, apegou à amizade, ao carinho, outros odeiam, outros têm raiva, porque aqui há de todas as condições. Aqui há de todas as condições que vós possam imaginar. Que sabem, não é? Todos vocês sabem que existe as maiores condições, as mais vastas condições no ser humano. Existe o amor, o apego de amor, existe o apego de carinho, existe o desapego por intermédio de alguns acontecimentos do passado, e existe o desapego por raiva, existe o desapego por tanta e tanta coisa que não vale a pena comentar. Nós, seres físicos. Mas nós, quem somos nós afinal? Deus tem o poder, Jesus tem o comando. A espiritualidade, o poder divino, a força divina é que impera neste planeta físico. Embora nós já tragamos as nossas remanescências do passado. Mas quando aqueles espíritos preparados, conhecedores do desligamento do cordão de prata do espírito com a matéria, quando eles fizerem esse desligamento, eles seguem para outro ser físico, porque eles não param, seja na mais remota floresta, seja na mais povoada cidade, seja nos lares, seja em hospitais, seja onde quer que seja. Aqueles espíritos se irão encontrar lá, porque eles sabem, o nosso registro espiritual está lá. E o nosso registro vai, quando chegar àquela, é quase como um sinal sonoro, lá apita um sinal sonoro para essas grandiosas equipes poderem ir assistir naquele lar, naquele hospital. Dizemos assim, nos hospitais
Todos os dias há desencarnes em massa. É verdade. É verdade. Mas também as equipas especializadas para isso são milhares e milhares e milhares. Por isso, finalmente chegou a nossa partida. A nossa partida tem que ser uma partida calma. Todo o ser físico. Todo o ser físico. Estou aqui lembrando de alguns irmãos e irmãs, seres físicos, homem, mulher. Estou lembrando aqui de alguns que, ainda novos, inclusive, cada um com a sua condição da sua partida, mas aqui não importa, porque nós não sabemos. Cá está o nosso planejamento para o ano, mas eu já estou fazendo projetos para o ano, se eu não sei se chego ao dia de amanhã. Pois é, mas nós somos hábeis em fazer projetos. Nós somos hábeis a explorar o futuro esse que ainda não existe e nós não sabemos se existe. Acontece que tudo isto são condições que vocês sabem. A dada altura, esse espírito, quando eu digo que ele permanece junto ao corpo, não é? Que permanece ali algum tempo junto ao seu corpo físico, ele vai permanecer ali junto ao seu corpo físico para ainda adquirir alguma energia daquele corpo físico, porque o espírito precisa de se alimentar. E o espírito que saiu aqui do mundo físico a caminho do mundo espiritual vai sem saber nada, não conhece nada lá. Nós já lá tivemos muita vez, mas esta é uma nova jornada, vai para a verdadeira caminhada. O mundo espiritual se situa ao nosso lado, ao vosso lado. Não precisa apanhar autocarro, avião, barco, transporte público para ir para o mundo espiritual. O mundo espiritual se situa no nosso meio do mundo físico, nos espaços vazios, lá, porque nesse mundo não há, no mundo espiritual não há nem espaço, nem tempo e nem matéria. Por isso, basta nós, seres físicos, é que temos que estar na frequência certa para poder interceptar, ver, escutar esses mundos etéricos e espirituais. Mas o espírito, quando lhe for corto o cordão de prata, pega na sua malinha de viagem. Aqui não importa se é pesada, se é leve, vai ter que poder com ela. Jesus, divino e amado Mestre, carregou naquela cruz o nosso peso, o peso da humanidade, dos nossos pecados, dos nossos flagelos, das nossas desavenças, dos nossos ódios, das nossas raivas. Jesus, divino e amado Mestre, carregou tudo isso por nós, mas nos libertou de muita e muita coisa, mas nós já adquirimos, por imperfeição dos nossos espíritos, já adquirimos mais dívidas kármicas, mais mazelas, já adquirimos mais, na nossa malinha de viagem, algum peso kármico. E também a conscientização do espírito também tem muito a ver. A libertação com a matéria. O espírito tem que se libertar do corpo, do mundo físico, porque já não é físico, é espírito. Já não tem matéria segurando o seu espírito.
já não vive aguilhotado ou aprisionado num corpo físico. Então tem que se libertar da matéria, tem que se libertar dos bens físicos, tem que se libertar do dinheiro banco, do carro que está na garagem, da casa, tem que se libertar de ódios, de invejas, de agonias, de desesperos. Todo o espírito tem que se libertar dessa condição todo, para poder realmente fluir e evoluir um pouco, e ir lá no mundo espiritual, ir abrir a sua malinha de viagem e ver o que é que guardava lá, ou o que é que guarda lá tão preciosamente. Porque nós às vezes levamos na nossa malinha de viagem, como se fosse uma grande relíquia, raivas, agonias, desesperos, bens físicos, bens materiais. O espírito seria bom que levasse amor por os seus familiares, filha, filho, marido, pai, mãe, avô, vizinha, vizinho, não importa, qualquer pessoa. Se um espírito levar amor, se levar carinho, conforto, paz, serenidade, seria bom, porque iria para uma dimensão, para um plano talvez mais almejado. Mas ainda tem algum tempo, não é? Porque todo ser físico tem um mentor. Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, não precisa ser médium. Não precisa ser médium. Todo o ser físico tem um mentor, uma mentora. E essa mentora, ou esse mentor, o espírito partiu do mundo físico, não é? Vai prestar as suas contas na Pedra Branca. A Igreja diz que vai prestar contas a Deus, vai para o purgatório, enfim. O que é certo é que o espírito vai para a Pedra Branca, vai prestar as suas contas, vai ver o seu filme, o filme da sua vida de trás para a frente. Vai ver todos os seus pensamentos, atitudes, ações e reações contra si e contra o próximo. No fim, não vai ser Deus que vai julgar, nem Jesus. O próprio Espírito vai ser o réu, o advogado, o juiz, o condenado, vai cumprir a pena que a sua própria consciência lhe ditar. Vai para uma dimensão, para um plano que a sua própria consciência lhe ditar. É a sua pena ou a sua evolução. E passados, por isso a Igreja Católica celebra a missa do 7º dia, não é? Passado mais ou menos 7 dias, não é? Na Pedra Branca, volta ao mundo físico. O tal mentor, a tal mentora: meu filho, minha filha, vamos ver o mundo físico. Os locais que era hábito percorrer, aquelas pessoas de quem gosta, de quem ama, e também ver aquelas de quem não gosta. Ver o carro na garagem, ver a casa, ver o comércio, ver os filhos, ver netos, ver o marido, ver a vizinha, ver o vizinho, Claro que não vai interagir com ninguém. Primeiro, porque as outras pessoas não estão capacitadas, possivelmente, para perceberem essa condição. Segundo, dependendo do grau que esse espírito se encontre. Porque pode vir aqui ao mundo físico e ficar agarrado na matéria. Agarrado em choro, das mais variadas ordens.
das mais variadas ordens. Prever, por exemplo, que os filhos poderão estar no mau caminho, que a família que não está muito unida, que o que aquele espírito tanto trabalhou e batalhou para conquistar, que está a ser esbanjado da pior forma, que o dinheiro no banco, lembra-se do dinheiro no banco, lembra-se do carro novo na garagem, que agora é um familiar que anda com ele, lembra-se da casa que tanto trabalho deu a fazer, agora é outros que estão lá. Se tiver alguma mágoa, se tiver algum rancor contra isso, esse espírito, passado um certo e determinado tempo, quando o mentor vier, meu filho, minha filha, vamos regressar ao mundo espiritual. Essa pessoa, esse espírito, vai dizer, só mais um tempo. Salve Deus. O que é que acontece naquele exato momento? Acontece mais uma condição que Deus nos deu, o nosso livre-arbítrio. E o espírito não perdeu a sua condição do seu livre-arbítrio, que nos foi dado, transmitido por Jesus divino e amado Mestre. O espírito continua tendo o seu livre-arbítrio e, como tem o seu livre-arbítrio, vou ficar mais um pouco, o mentor, a mentora, graças a Deus, meu filho, graças a Deus, minha filha, faz meia volta e seguiu para as suas origens, para a sua evolução, porque o compromisso desse espírito acabou ali. O compromisso desse espírito, de há 500, 600, 700 anos atrás, acompanhar aquele ser físico, terminou. Já desencarnou, já o trouxe ao mundo físico de novo, por o seu livre-arbítrio não quis seguir, terminou, voltou e foi para as origens desse espírito que já é evoluído. E aquele espírito fica acrisolado na Terra. Aqui começa uma grande jornada de alguns milhares de milhões de espíritos, jornada de sofrimento, porque ficam presos aqui à Terra, aqui ao mundo físico, que não têm oportunidade de fazer já a sua evolução, a sua subida, única e simplesmente sozinhos, porque precisam de se alimentar, começam a andar, a pular de pessoa para pessoa, dependendo da afinidade, porque o espírito vê a nossa aura, os nossos pensamentos para se alimentar, dependendo da condição do espírito, assim se vem acrisolar em cada um e sugar essa energia, porque o espírito precisa de energia. Mas chegou ao mundo espiritual, tem lá a família espiritual, tem lá aquela grandiosa família espiritual, esperando por cada um de nós, seres físicos. Poderá ter lá a sua família espiritual, tem lá aquelas pessoas que inclusivamente ajudou fisicamente, tem lá aquelas pessoas que já partiram antes e que se encontram lá esperando o marido, a esposa, o filho, até algum amigo, familiares. Tem lá todos aqueles espíritos que ajudou na sua passagem aqui na Terra, com algumas preces e orações, com pensamentos dirigidos a Jesus, a Deus, a Maria, pedindo, intercedendo por este ou por aquele espírito. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, pois é, 59 minutos. Isto poderia continuar aqui mais uma hora, duas, porque ainda só ia entrar no mundo espiritual. Deixei muito do mundo físico para falar,
muitas condições do mundo físico. E tudo isto que eu falei é em termos gerais, é em termos para todo o ser físico. Aqui, acredite, que não acredite, que se diga ateu, que se diga das mais variadas religiões, que das 113 religiões, como eu sempre digo que existem neste planeta, não é? Aqui não importa dizer acredito, não acredito, sou ateu, mas é uma vivência com o espírito. Mesmo aquele que diz eu sou ateu, não acredito em nada, esse espírito vai conhecer a verdadeira realidade quando um dia chegar ao mundo etérico, ao mundo espiritual. Se calhar a dimensão onde irá parar, se calhar é muito, deixa muito a desejar. Se calhar nesse plano etérico, nessa dimensão, vai cair numa zona, porque todos nós é por afinidade, por merecimento, e o espírito vai direitinho à sua zona de conforto, porque se teve o merecimento de subir 5 degraus, Deus vai permitir que suba os 5 degraus, não é só 4, nem 3, mas também não vai subir 6 nem 7, vai subir 5, porque foi o nosso merecimento, foi a nossa labuta e a nossa batalha aqui no mundo físico. Às vezes dizer eu não acredito, eu sou ateu, às vezes são grandes atrocidades que nós cometemos. Realmente nem toda a gente é obrigada a ter as mesmas condições e percepções e a acreditar. Agora, todos um dia nós vamos experimentar essas condições e sensações. Acima de tudo, quando lá chegarmos, somos uns verdadeiros desconhecidos. Vai estar lá, isto é... Só por este pequeno pormenor, eu poderia estar aqui a falar mais uma hora. Vai estar lá, à nossa espera, um copo d'água. Esse copo d'água quer dizer muito, porque o espírito que vai no vato aqui da terra ainda vai continuar a ter fome, sede, frio. Vai continuar a precisar da sua higiene diária, cortar o cabelo, a sua higiene, por conta da sua imperfeição. Espírito evoluído não precisa de beber, de comer, de dormir, não precisa de higiene diária, pessoal, não precisa, porque já é espírito evoluído. Todo o espírito que não é evoluído vai ter lá, eu vou ter e vós vão ter. Na parte etérica, quando nós fizermos a caminhada, vai ser quase das primeiras coisas que nós vamos ver, se calhar é o copinho com água. O copo com água tem muito que se lhe diga. E este simples copo com água daria aqui para mais 1 hora de vídeo. Então, só este copo com água ou uma maçã daria aqui para outra hora de vídeo. Então, como já ultrapassou a hora de vídeo, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas por todo este planeta, para quem está sofrendo, não é? Para quem está sofrendo, as melhoras, para quem está doente, não é? Nosso irmão Luís Vilamaior, esperando que esteja melhor, os nossos irmãos do nosso grupo, mundo espiritual, irmãs também, estou lembrando aqui alguns e algumas, de outros lados que não fazem parte do grupo, não é? Mas
página do YouTube, páginas do Facebook. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, um resto de domingo agradável. E pensem nisso. Pensem, um copo de água ou uma maçã dará com certeza mais uma hora de vídeo, porque isto não é para nós, é para um espírito. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje falei aqui, li um pouco da Gênese, não é? A Gênese, deixando a todos que Jesus divino e amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso, que Deus Pai Todo-Poderoso, que a Virgem Santíssima, que os nossos mentores, a todos possa ajudar. Meus amigos, um bom final de domingo. Graças a Deus.